e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui!" Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: "Solte esses homens." Então o carcereiro disse a Paulo: As autoridades mandaram soltá-lo. Pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: "Eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público. E depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem." Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir desculpas a eles. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Amém, glória a Deus, né? Muito. Essa passagem aqui de Paulo e Silas foi tremenda nessa cidade, né? A gente vê como eles, onde eles passavam, né? Eles deixavam a marca de Jesus, né? Então, essas viagens missionárias de Paulo e Silas, elas foram bem significativas, né? Essa conversão de Lídia e do carcereiro, né? Foi bem importante aí
para a gente ver, né, como foi o início, né, o início das viagens missionárias deles e o início do evangelho mesmo. Então, aqui o capítulo de 1 a 5, a gente vê que Timóteo, ele se une, né, a essa viagem missionária. E Paulo, ele escolhe Timóteo como companheiro de viagem, né? E a circuncisão de Timóteo, apesar de não necessária para a salvação, né, como a gente já tinha visto ontem, ela é feita para não causar escândalo aos judeus locais. Então, Paulo ali, ele foi sábio, né? Porque ele não quis causar escândalo. Então, assim, ele sabia que a circuncisão não era mais necessária, né? Porque a gente já estava na nova aliança. Porém, né? Ele fez justamente para não causar escândalo. Então, a gente vê como ele soube, né? Contornar essas, como é que fala? Essas doutrinas, né? Então, eles chegaram, né, a Derbe, depois a Listra, e aí eles foram e viram uma mulher lá nessa cidade onde eles estavam. E a gente vê que essa mulher, ela se chamava Lídia, e ela se converteu. Ela era uma vendedora de púrpura, e ela foi convertida ao ouvir o evangelho. Então a gente vê que a palavra, ela é viva e eficaz, né? Todos que ouvem a palavra, essa palavra ela é mais cortante, né? Que uma espada de dois gumes, né? A palavra diz, né? Então Paulo, ele chegou nessa cidade e ele falou da palavra de Deus, ele falou do evangelho, e essa Lídia, que é uma vendedora de púrpura, ela se converteu ao ouvir. E ela simplesmente ela deu a sua casa, né, para que eles se encontrassem, para eles pudessem fazer as reuniões deles. Então a sua casa ela se tornou um local de reunião para os apóstolos, né, para as pessoas que queriam ouvir sobre Jesus. Então o evangelho ele pode ser tocado em corações de diferentes classes sociais, né? Essa Lídia aí, eu penso que ela era uma mulher, né, de posses na cidade, e que ela abriu a casa dela, né? Ela abriu a casa dela com amor, né? Para que, para que os apóstolos chegassem e tivessem onde ficar e pudesse ali trazer mais pessoas, assim como é os nossos pequenos grupos hoje, né? As nossas células. Eu tenho uma irmã mesmo que mora na Itália e ela ama receber pessoas. Ela é evangelista por natureza e ela fala assim, Flávia, eu gosto muito de receber, de convidar pessoas para minha casa. Então ela vê isso como uma estratégia de levar pessoas a Cristo. Ela ela tem a casa dela na Itália, né? E ela congrega em uma igreja. E aí sempre ela está fazendo uma festa ou outra assim, e convida pessoas que não são cristãs. Ela falou bem assim: "Ah, claro que é bom estar com os irmãos, né? Claro que é bom você estar em comunhão, mas eu gosto de convidar pessoas que ainda não conhecem". E para a honra e glória do Senhor, através da vida dela, muitas pessoas já foram alcançadas, muitas mesmo, pessoas de posse, pessoas que, né, que nunca, não sei, né? Poderiam ter a oportunidade de ir numa igreja e através da vida dela, através de ter ido na casa dela, de ser convidada para a casa dela, porque ela sempre, quando ela faz uma festa assim, ela convida muitas pessoas, convida vários pastores, né, gente da igreja e tal, e aí ela faz aquela festa legal, e aí acaba que as pessoas de fora vê o comportamento né, dos irmãos e tem vontade de ir para a igreja, né? Então, assim, ela já ganhou várias almas para Jesus. Eu fico bem. Eu sei como é que é isso, né? Como é você dar a sua casa para que outras pessoas venham conhecer Jesus. Então, a gente vê aqui que Lídia, ela foi um canal, né? Ela foi um canal de Deus.
para tocar corações, né? E a gente deve estar disposto também a compartilhar essa mensagem, mesmo que não seja em ambientes religiosos, né? Mesmo que seja uma célula em casa. A importância da célula é isso, é você estar, trazer pessoas que não conhecem Jesus. E aqui no, no versículo 16, deixa eu ler aqui de novo, 16. Paulo e Silas, eles são presos, né? E eles estavam se dirigindo para esse lugar de oração e encontrou ali uma escrava, né? Uma pessoa que estava ali oprimida, né, por esse espírito, e ela predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro, né? Porque ela, ela estava ali possessa, né? Então, o espírito imundo fazia com que ela adivinhasse, fizesse adivinhações. E Paulo estava ali, né, com Silas. Todos os dias ali eles eles estavam ali falando da palavra e essa mulher veio, né, gritando e falou, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Então, para vocês verem aí como que até o espírito imundo, eles reconhecem, né? Um servo de Deus quando está falando ali de Jesus. E eles temem. É como se fosse aquela mulher também que era endemoniada, né? Quando eles viram os discípulos, né? Quando eles viram Jesus, na verdade. E ele reconheceu Jesus. Então ali a gente viu que Paulo e Silas, eles ouviram por muitos dias essa mulher sendo oprimida, né? E esses homens usando a vida dela para ganhar dinheiro. Teve um dia ali que eles não aguentaram, né? Paulo ficou indignado e falou para esse espírito imundo sair dela, né? Então, em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela. Então, o espírito imundo saiu, né? No mesmo instante. E os donos, né, da escrava, percebendo que tinham encerrado ali o lucro deles, levaram eles aos magistrados para serem presos, né? Então, eles foram presos porque eles fizeram a boa ação, né? Tirando o demônio de uma mulher. E aqui a gente vê que a multidão juntou-se contra Paulo e Silas. Olha só, a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas. E aqui os magistrados ordenaram que eles fossem açoitados. Então eles sofreram, né? Eles foram surrados. Eles foram lançados na prisão, porque eles estavam fazendo a vontade de Jesus ali, né? Eles estavam compartilhando o evangelho, eles estavam curando pessoas. Então, eles simplesmente jogaram Paulo e Silas na prisão. Mas tudo tem um propósito, né? Deus em tudo a gente vê que tem um propósito. Mas lá na frente, a gente vê que... E olha que eles foram açoitados, tanto que o carcereiro prendeu os pés dele no tronco. Então, assim, eles não tinham como fugir. Ali eles foram trancados, além de estar encarcerado, eles estavam presos ali. Os pés deles estavam presos no tronco. Mas para Deus nada é impossível, né? Como a gente viu que o anjo também soltou Pedro da prisão, né? Então aqui a gente viu que à meia-noite eles poderiam muito bem estar tristes, eles poderiam muito bem estar ali chorosos, né? Eles poderiam estar chateados, mas eles estavam orando, eles estavam louvando ao Senhor, eles estavam cantando hinos a Deus. E os outros presos também ouviam eles. Olha que lindo. Então eles foram aprisionados, né, após libertar essa jovem possessa, e eles cantavam louvores a Deus na prisão. E através dos louvores deles chegaram, né,
até Deus, e um terremoto, né, leva à conversão do carcereiro, né? Então a adoração, ela é muito importante. Eu mesma sou muito, eu amo louvores, eu sou muito tocada por louvores. Às vezes quando a gente está em meio a lutas, né, em meio às aflições, coloca um louvor, deixa Deus falar com você, né? O louvor, ele traz libertação, né? Em meio às dificuldades, né? Os louvores, eles nos confortam. É poderoso um louvor. Então, Deus usa ali situações, né, para realizar os seus propósitos, né? Então, apesar de Paulo e Silas serem presos, né, eles sofreram em nome de Jesus, né? Para eles, com certeza, foram a honra, né? Porque a gente já leu lá atrás, né, que eles queriam sofrer em nome de Jesus mesmo. E ali eles ficaram presos, mas o coração deles estava em paz, eles estavam ali cantando, louvando o Senhor. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias, eles não se deixaram abater. E o mesmo a gente serve para nós, né? Para a gente aplicar em nossas vidas. Quantas vezes a gente está com dificuldades e assim, em vez de a gente louvar a Deus, né? A gente vai ficar triste, depressiva, deprimida. Mas é aqui a chave, né? A chave é a adoração. A chave em meio às dificuldades é a gente adorar o Senhor. E aqui no versículo 25, né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto. E esse terremoto foi tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que interessante. Não foi só as correntes deles que se soltaram, foi a corrente de todos. Então a gente vê aqui o poder, né? O poder da oração e o poder do louvor. Então o carcereiro acordou e, vendo que as portas estavam abertas, ele ia se matar. Mas Paulo, né, gritou: não faça isso, todos nós estamos aqui. Então ele quis dizer que ninguém fugiu, né? Então, assim, para a honra e glória do Senhor, né? Ele ficou ali, ele não saiu fugitivo, mas ele ficou ali para que todos os carcereiros vissem que foi uma ação de Deus, né? E foi Deus manifestando ali a sua glória, né? Então, o carcereiro e sua família se converteram ao Senhor, né? Foram batizados. E ali a gente vê que, deixa eu ver aqui, ele falou aqui, ó, no 31. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Então aqui a importância da gente crer que a nossa família também será salva. Se nós cremos no Senhor Jesus, eu e a minha família, eu sempre declaro essa palavra na minha vida, né? Eu creio que eu e a minha casa será salva. Então, assim, apesar de a gente ver que tem um filho que não está na igreja, mas ele crê, entendeu? A, a, o fato de eu crer em Jesus, a minha família, eu creio que está salva. Porque também eles conhecem Jesus através da minha vida, né? Então, eu creio nessa palavra. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Então, em seguida, né, Paulo e Silas foram e pregaram a palavra de Deus para todos da casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro foi e lavou as feridas e todos eles foram batizados. E aqui a gente vê como eles foram, eles exigiram, né? Tanto que eles foram libertos, mas eles exigiram
que eles fossem libertados publicamente, né? Para a cidade reconhecer esse erro. Eles só saíram da prisão depois que os magistrados voltaram, né? E pediram desculpa a eles em público, né? Então a cidade reconheceu o erro e os liberaram. Então aqui testemunhar em meio à adversidade pode impactar profundamente as vidas ao nosso redor. Então eles não estavam ali fazendo algo que não fosse que fosse fora da lei, né? Então, como eles foram presos injustamente, Paulo ele exigiu que eles fossem libertados publicamente. Então, aqui nessa passagem de Atos 16, destaca aí a importância também, né? Da sensibilidade ao Espírito Santo. Então, a gente vê como a pregação do Evangelho e o poder do testemunho, né? É importante nessas situações. E esses princípios, eles continuam também para a missão da igreja até hoje. Então a gente vê aqui que eles pregaram a palavra, eles saíram de lá da prisão de cabeça erguida, né? Eles não saíram de lá fugidos, eles não saíram de lá, eles não saíram de lá tristes, eles saíram de lá por cima alegres, né? E a família também, né, que se converteu, né? Levaram eles para casa deles, né? Serviram-lhes café, refeição, e todos se alegraram. Por quê? Porque creram em Deus. Quando a palavra de Deus entra na vida da pessoa, essa pessoa é mudada, né? Então essa família foi toda novas pessoas, novas criaturas, porque elas creram em Deus, elas creram em Jesus. E a mesma coisa a gente, né? Pode falar para pessoas ao nosso redor. E quando a palavra entrar, essas pessoas serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Então, aqui, quando amanheceu, eles foram soltos, né? E eles saíram de cabeça erguidas, né? Todos vieram pedir desculpa a eles. E eles foram conduzidos para fora da prisão e se encontraram com os irmãos, né? Que os encorajaram. Então, eles partiram. E eles logo após voltaram para a casa de Lídia. Olha que interessante. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então a gente lembra lá daquela passagem, né, onde Pedro saiu da prisão e foi para a casa da Dorcas, se eu não me engano, né? E eles lá nem acreditaram, eles acharam que ele era um fantasma, né? Que eles eram que estava vendo uma visão ali. E aqui a gente vê que a história se repetiu, né? Porque Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia. E provavelmente eles estariam ali como igreja, né? Orando, né? Então a gente vê aqui o poder da oração, né? Então eles estavam orando, a igreja, né? Estava ali na casa de Lídia orando, e Paulo e Silas também orando na prisão e louvando ao Senhor. Então a ação não poderia ter sido outra, né? A ação do Espírito Santo foi tremenda, que houve até um terremoto, e ele saiu de lá, todas as ele foi liberto, né, pelo poder que há no nome de Jesus também, né? Esqueci o nome aqui eles foram libertos, e os negócios que prendiam ele foram soltos, né? Então a gente vê aqui que o poder da oração, o poder do louvor é tremendo. E para a honra e glória do Senhor, eles foram libertos e eles saíram daquela prisão ali de cabeça erguida. Porque a adoração em meio às dificuldades, ela é poderosa. E Deus usou essas situações aí para realizar os seus propósitos. Amém? Alguém quer comentar? Amém, muito maravilhoso esse capítulo, né? Só comentar assim, né, que a gente vê aqui que eles estavam orando e louvando, né? E a gente como cristão, a gente tem as nossas armas como cristão, né? E o louvor é muito poderoso,
Muito, 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 muito poderoso. Né? É que agora não vai dar tempo, mas eu tenho alguns testemunhos até de uma viagem que eu fiz, que eu falei, meu Deus, não tem solução. E aí, quando a gente se vê naquela situação de não tem solução, eu vou fazer o quê? Entrego para Deus, né? E tem um louvor tão bonito. Agora, eu não lembro aqui o nome, mas que ela fala, tá chorando, louve, tá contente, louve, não importa, louve, né? E é isso, não importa a situação, porque a gente tem a tendência de, no momento da aflição, da gente ficar com a nossa mente se preocupando, né? Então a gente fica com a nossa mente ali criando cenários, imaginando, sofrendo, se angustiando. É a tendência do humano, né? E eu venho aprendendo a cada vez mais. Veio uma situação difícil, ao invés de baixar minha frequência, porque nós somos energia, né? Então, o nosso pensamento, ele gera um sentimento. E o nosso sentimento é o que acaba que as nossas ações vão ser baseadas nesse sentimento, né? E esse sentimento que a gente tá é o que vai fazer com que vai impactar na nossa energia, na nossa frequência. E tem uma escala de frequência que é muito legal, para quem não conhece, vale a pena ver, que ela mostra os nossos sentimentos e a frequência que a gente vibra de acordo com o sentimento. Então, quando a gente pega um sentimento de alegria, né, são vibrações altas. Você pega um sentimento de tristeza, né, desânimo, depressão, sentimentos de vibração baixa. E a gente tem que estar sempre vibrando numa vibração alta, né? E o louvor, quando a gente entrega para o Senhor e louva, adora, né? E confia, né? E confia, tudo muda, o cenário muda, assim. E aí, se eu tô numa boa vibração, uma boa energia, as coisas, eu atraio também as coisas, né? Então é muito maravilhoso. Eu só queria compartilhar isso. Agora, esse louvor, até tô procurando aqui ver se eu acho que a gente podia colocar um pouquinho para encerrar, mas não tô achando. Eu achei engraçado essa parte aí que Paulo fala. E agora querem se livrar de nós secretamente? Não. Venham ele mesmos e nos libertem. Então, assim, a gente vê como eles, né? Paulo, ele era muito descolado, né? Ele era uma pessoa que conhecia das leis, né? Então, ele exigiu ali, né? Ele exigiu ali para que também aquilo ali não ficasse no secreto, né? Ah, eles foram presos. Então, tipo assim, ele ia sair de lá sem nenhuma. Sem pedido de desculpas, né? Então, ele queria realmente